Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Construção civil impulsiona empregos em Macaé. E aí eu acho importante falar, Cezinha, que a construção civil emprega muito no nosso município, né? E, por exemplo, esse grupo, em 2017, liberou 244 alvarás e hoje, em 2025, Liomar, já são 427 alvarás liberados. E isso é muito importante na geração de emprego. Câmara aprova contas do Executivo de 2022 e 2023. É uma gestão que vem mostrando em todo o estado do Rio de Janeiro, né, uma cidade que tem um orçamento considerável, e por ter um orçamento como este, a responsabilidade triplica, né? Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. O vereador e líder do governo Cezinha manifestou solidariedade às famílias do Rio de Janeiro que perderam entes queridos em meio à escalada de violência na capital, incluindo os 4 policiais mortos em serviço. Durante sua participação, Cezinha classificou o cenário como uma verdadeira guerra urbana que tem devastado comunidades inteiras. A vereadora Leandra Lopes e o vereador Amaro Luiz também contribuíram para o debate, reforçando a importância de ações concretas e políticas públicas voltadas à segurança e ao amparo das vítimas. Presidente Luciano, demais colegas vereadores, vereadoras, público, um bom dia a todos. Presidente, não poderia deixar de usar aqui do grande expediente na manhã de hoje para prestar a nossa solidariedade a mais de 100 mortos na cidade do Rio de Janeiro. Uma guerra, como se não bastasse a guerra entre o Egito e Gaza, agora a gente tem uma também na nossa capital. E isso nos traz uma tristeza muito grande pelas mães, pelos pais, pelas famílias dos 4 policiais que no combate perderam suas vidas. E isso, a gente vê um debate muito acirrado ainda entre direita e esquerda. Eu acho que isso o povo brasileiro ele já não suporta mais. Ele não suporta mais ter investimento em ambas as políticas e a gente não vê um investimento que se faz necessário na segurança pública. Investimento esses que, se usasse a inteligência, se tivesse investimentos de verdade, como se tem, nobre colega vereador Luciano, presidente em exercício, investimento, por exemplo, no fundo partidário, bilhões sendo gastos em fundo partidário. Eu nunca recebi um centavo de fundo partidário como vereador e presidente de partido. Quero deixar registrado isso na manhã dessa quarta-feira na Câmara. Não sei se algum colega vereador aqui possa ter recebido. Eu não recebi um centavo de fundo partidário na minha vida. Então, se não chega para o vereador, eu sou absolutamente contra esses investimentos bilionários e a gente não vê um investimento sendo investido na segurança pública. A gente poderia ter evitado essa catástrofe, essa guerra. A gente já não suporta mais. E a gente tem um grande exemplo de gestão, que é o prefeito Elbert na cidade de Macaé. Faz obra, mas ao mesmo tempo ele investe na segurança pública. Ele tira do papel políticas públicas para valorizar e a gente colocar mais policiais na rua dando segurança ao nosso cidadão macaense. É isso que a gente precisa que os gestores, como o governador Cláudio Castro e o presidente Lula, façam.
faça o papel de gestores, de responsabilidade com o povo brasileiro. A gente não pode ver com que mais de 100 famílias hoje velando os seus entes queridos. De alguma forma, a minha tristeza aqui é pela mãe, pelo pai, que investiu na educação de seus filhos e hoje ter que velar os seus filhos. As famílias dos policiais que, de alguma forma, se tivesse qualquer tipo de estratégia inteligente, a gente poderia ter evitado a morte dos 4 policiais. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, da nossa capital, da nossa cidade linda, maravilhosa, aonde pulsa o turismo e a economia. Mas a gente não vê os investimentos sendo aplicados aonde deve ser aplicado. E com tudo isso, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Macaé hoje, ela chora de tristeza, porque a gente tem um estado bilionário, e a gente vê isso acontecendo. Falhas, sim, falhas do Estado, falhas do governo federal, Luciano Diniz. Falhas, sim, falhas de verdade. Como o exemplo que eu coloquei aqui do prefeito Elbert. Colocando mais policiais com o programa PROEIS. Construindo aqui o BAC, Batalhão de Cães, que a gente trouxe mais policiais aqui, 100% de investimento da cidade de Macaé. E entregou para o Estado, para que a gente tenha mais um batalhão aqui em Macaé. É desta forma que eu estou falando de gestão. É com responsabilidade. O que a gente não suporta agora é botar a culpa em um e botar a culpa em outro. É porque a gente tem um governador do PL no Rio de Janeiro, que um ministro da Justiça não autoriza a GLO. Para que a gente teria mais forças policiais para que esta tragédia não acontecesse. E eu tenho certeza que isso está muito longe do fim, Luciano. Infelizmente. E por eu hoje me colocar à disposição como pré-candidato a deputado estadual, e estou indo para esse embate também, Luciano. Estou indo para esse embate, mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar porque eu acredito que a gente pode ter um Estado melhor. A gente pode ter um Brasil melhor. E eu tenho certeza, tá, que em tudo que a gente tem, que tudo que a nossa economia pulsa a cada dia, que cada plataforma explora na nossa bacia aqui, isso tem que gerar investimentos. A gente não pode, por exemplo, ter um policial que sequer tem uma viatura ao nível dele para protegê-lo. E mais uma vez eu volto aqui na gestão do prefeito Elbert, comprando viaturas para doar para o Estado. Por quê? Porque ele se preocupa com a cidade dele. Ele se preocupa com a gestão e com o nosso povo macaense, com a nossa sociedade macaense. É desta forma que os gestores têm que fazer. Para isso que eles foram eleitos. É para cuidar do povo, é para cuidar da nossa sociedade. Ah, que é isso, que é aquilo, não quero saber. Entendeu? Não quero saber. Eu quero saber que a gente tem uma sociedade. E aí? Morreram mais de 100? E quem ficou na linha de frente? 99,9% da nossa sociedade.
que hoje praticamente o estado do Rio de Janeiro está parado, a capital. Por quê? Porque a sociedade do Rio de Janeiro, como se não bastasse todos os dias, não se pode nem sair com o celular na mão, não se pode nem sair, entendeu, pedalando de bicicleta. Não se pode nada na capital. E é isso que a gente vê a cada dia. Tudo isso traz uma tristeza muito grande. Porque se a gente tivesse um estado pobre, a gente poderia sim aqui discutir políticas públicas, buscar investimentos do governo federal. Mas não. Nós temos um estado bilionário. Que esse recurso tem que ser aplicado aonde de verdade tem que ser aplicado. Não podemos mais aturar esse tipo de situação, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. O povo trabalha, o povo paga os seus impostos para quê? Para que a gente tenha uma mobilidade, para que a gente tenha uma saúde, para que a gente tenha uma educação, para que a gente tenha uma segurança. É para isso que o povo brasileiro trabalha. E sobrecarregado com as taxas tributárias, mas isso ninguém vê na sua porta. Ninguém vê. Ninguém vê investimentos de verdade. E mais uma vez eu volto a frasear aqui, entendeu, a gestão do prefeito Elbas, que tem tocado essa gestão aqui com muito afinco e responsabilidade. A nossa cidade hoje é a cidade que hoje se destaca no cenário estadual como a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Eu, nas minhas caminhadas, eu tive em Itaperuna. Eu fui num sábado para a região norte e noroeste do estado e voltei no domingo. 4 mortes lá na região norte e noroeste. É isso. E não é esse estado que a gente quer. A gente quer um estado mais justo, um estado com mais oportunidade para o nosso povo. Essas políticas populistas, eu não posso concordar com isso. O que a gente tem que dar é que o prefeito Elbert sempre defende. É uma oportunidade de emprego. Então, vou encerrando a minha fala, presidente, e deixo aqui registrado um dossiê do senador Marcos Duval, publicado na sua rede social, revela que mais de 9.000 habeas corpus foram concedidos a traficantes só no ano de 2024. Queria falar um pouco, complementando a sua fala, Cezinha, que inclusive foi uma boa explanação, mas a gente tem que falar da nossa tristeza de ver favelas sendo invadidas e matando todo mundo. A gente sabe da questão da segurança do Estado do Rio, que a gente está falido, isso a gente já sabe. Não é uma questão política nem ideológica para a gente estar aqui tratando, mas a gente está aqui tratando de pessoas. A gente está tratando de cidadãos, de famílias que saem para trabalhar, precisam de direito de ir e vir, e quando faz uma operação como essa, não planejada, não organizada, deixando vulnerável 4 policiais, inclusive um recém-empossado, um dos policiais recém-empossado, são tão vítimas junto com toda essa população quando é ordenado para entrar dentro de uma favela para matar todo mundo. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade às famílias dos policiais, a todas as famílias dos que morreram, porque não foram somente 60, foram muito mais de 60 que hoje encontraram mais inúmeros corpos, mas a gente não pode se congelar e entender que todas aquelas pessoas são pessoas, todos têm família, todos têm filhos ou não têm filhos, mas são filhos de alguém. E a gente tem que olhar para a nossa sociedade como a gente está perdendo cada dia. E a gente está perdendo quando a gente tem um Estado que não tem segurança,
Um Estado que não traz para a gente uma liberdade onde a gente tem o direito de ir e vir, com crescimento desordenado, com falta de educação, com falta de saúde, falta de assistência, falta de planejamento. E eu não posso nem dizer que a desestruturação toda é uma culpa somente do governador que está atual, porque isso já vem de décadas e décadas. Mas a gente também não pode se esquecer que quando um governador ordena para que entre para matar, ele é tão assassino quanto. E que é triste a gente ver tanta gente morrendo, tanta gente sendo enterrada, e não mudou a segurança do Estado. Porque hoje está todo mundo voltando num dia normal. Acabou o crime no Rio? Acabou a criminalidade, a venda e os traficantes pararam de traficar a partir de ontem, porque mataram tanta gente? Pararam a venda? Não mudou nada. Só morreu gente. E morreu muita gente. Parecia Gaza. E aqui eu deixo a minha tristeza, a minha solidariedade a todas aquelas famílias que moram dentro de uma favela e de uma comunidade porque ela precisa morar, mas saía para trabalhar, e tantas crianças que não puderam ir para a escola. De tantas famílias que não puderam trabalhar e voltar no seu dia. E que, inclusive, Cezinha, todas as vezes, quando tem grandes operações, a gente sabe que as pessoas vão deixando as suas casas porque não tem para onde ir. E que você acaba com o direito dela de ter moradia, porque ela mora naqueles lugares, porque é o único lugar que ela teve o direito a ter um quintal e uma casa para poder montar. E por décadas aquelas pessoas, quando tem um quintal, abre e dá um pedaço da sua casa para poder fazer as casas das suas famílias. Então, geralmente são herdeiros de tantas pessoas que moram ali dentro durante tantos anos. A comunidade, inclusive, do Morro do Alemão foi construída assim há décadas. E que a gente está numa falência, a gente já sabe. Não é uma guerra política, mas o estado do Rio de Janeiro é o pior dos estados do nosso Brasil. E que a gente tem que pensar de qual política pública, e eu acho que é um papel nosso aqui como legislativo, e todas as casas legislativas dos 92 municípios que a gente tem aqui, deveria conduzir e contribuir de alguma forma para que a gente diminua a nossa criminalidade. Sei do papel do meu prefeito Elbert. Falo prefeito porque é o nosso prefeito da nossa cidade. A gente não tem a criminalidade que tem no Rio, porque a gente tem uma contenção e uma estratégia e planejamento. Ainda temos falhas, mas precisamos conduzir e olhar uma cidade que ela precisa de proteção. A cidade do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro são as maiores favelas da América Latina, onde tem o maior número de pessoas. Todos ali, grande parte, 80% são negros. 80% são pessoas de vulnerabilidade social. Moram nas favelas porque têm necessidade. E quando invadem uma favela, está invadindo o lugar onde tem um monte de gente que é o mais vulnerável. A criminalidade não vai acabar matando e fazendo matança em favela. A criminalidade vai fazer quem é mandante de quem está dentro da favela, porque ali são as pessoas que são mais penalizadas. Eles só são ordenados, mas existe gente grande que deveria ser mexida e ter retirada para poder a gente fazer isso. Eu acredito muito que, se tivesse políticas públicas conduzidas para a gente tentar sair do que a gente está, desse buraco, dessa catástrofe, dessa sociedade entristecida, morrendo e se matando, a gente teria a possibilidade de mudar o nosso país, até mudar nosso estado, mas que a gente possa, nessa casa, mudar a nossa cidade de Macaé, que é um grande papel nosso, e contribuir para que a gente tenha um estado, porque ano que vem tem eleições, e que a gente tenha a responsabilidade de saber de quem vai cuidar das nossas famílias e o nosso futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Obrigada, presidente. Queria até me abster de tocar em certo tipo de assunto, que hoje em dia está difícil a gente falar qualquer coisa. Né? Aqui já fui até alvo de moção negativa contra a minha pessoa, contra o meu mandato. Por pouco falei. Mas eu não vou me calar, não. Não faz parte da minha índole e da minha criação. Mas hoje não existe inocente nessa história. Não existe inocente. Fui militar, na época do regime militar, e vi o momento da transição quando o último presidente, Figueiredo, ele deixou bem claro na sua fala e falou: o Brasil vai institucionar aqui dentro do nosso país um cartel, uma máfia, ao invés de partido, e quando for querer pegar de volta, vai ser através de muito sangue. E essa conta chegou. Essa conta chegou.
O Estado, ele cria o delinquente e depois vai lá e quer matar o delinquente, que ele foi o fabricante. Políticas públicas não se fazem há décadas nas comunidades. Não estimulam os jovens a crescer e sim ficar ali na dependência do assistencialismo. E depois vem o Estado comprar. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Uma criança está na escola, chega e leva o papelzinho para a mãe, fala, mamãe, aqui, ó, tem que comprar o meu caderno. A mãe não compra. Mamãe, aqui, tem que ir para reunião dos pais. A mãe não vai. Não compra o uniforme da criança. Deixa a criança, a moda vão-se embora. Chega no final do ano, aquela criança é reprovada, o pai quer bater nela. Você foi reprovada, mas a culpa foi dele. Assim que o Estado faz com a nossa comunidade. Com quem mais precisa do poder público, mais precisa da política. E aí, quando aparece alguém que vai tomar uma ação, vai querer derrubar tudo que foi feito no passado, ou seja, nada que foi feito para poder as crianças hoje não se tornar um delinquente. A Leandra trouxe para a gente aqui que até votamos uma matéria que é a respeito dos professores que estão sendo agredidos. Mas isso está acontecendo. Por quê? Frouxidão, frouxos. A tropa é o espelho do comandante. Nós estamos sem comandante há décadas. E a consequência está aí. Pessoas morrendo. Vítimas de falta de políticas públicas. Vítimas de políticos de pulso. Homens. Homens. Aí daqui a pouco as mulheres vão dizer, por que foram homens? Eu tenho que falar homens e mulheres. Homens, eu falo todo mundo, gente, porque tem muitas mulheres na política brigando muito também. Homens de pulso, de coragem, para não se covardar. Aí, você vê o exemplo, o ECA. Me diga uma cláusula do ECA que é cumprida pelo Estado. Nenhuma. Aí que é cobrado do jovem um resultado final positivo? Não tem como, gente. Não tem como. Eu fui militar. Né? Algumas vezes eu peco, na minha forma até de falar. Mas vocês não sabem o sufoco, o esforço que eu estou fazendo aqui para poder entrar nesse assunto. Porque está tudo difícil. Chegou a hora que, infelizmente, não dá mais para tentar retomar a ordem do Estado, se não for a força. E aí não existe uma luta como essa que não morra inocente, que não morra pessoas, até vítimas da sociedade, vítimas daquilo que deveriam estar sendo feito para eles, não fizeram. Ou seja, o Estado tornou os delinquentes, os jovens delinquentes, e depois vai lá quer prender, quer matar, quer fazer o que está fazendo agora aí, infelizmente. É o que está acontecendo. Espero ter sido claro, mais ou menos, né, mas eu não estou aqui para poder passar a mão por cima de ninguém e repito, não tem inocente nessa história. A consequência das últimas décadas não está tendo política pública, estamos falhando sim como político com medo de falar, com medo de represália, com medo da opinião pública, que infelizmente a hipocrisia predomina. Muito obrigado, presidente. O vice-presidente da Câmara, o vereador Luciano Diniz, destacou o papel estratégico da construção civil na geração de empregos em Macaé. Segundo ele, o setor tem se consolidado como um dos principais motores da economia local. Infelizmente, uma pauta ruim, né? O assunto que a gente está vivendo, né, Maiara? Aí eu não vou entrar nessa pauta, mas assim, é muito difícil você não ficar contagiado, como o Cezinha colocou. Hoje eu vi até uma postagem de Cezinha falando sobre como que a gente está vivendo climas pesados, porque, Liomar, a guerra acontece em Gaza, mas você não fica feliz com milhares de pessoas morrendo, né? Eu costumo ter um entendimento de que a felicidade ela não é individual, mano, ela é uma coisa coletiva. Então, está aqui a alguns quilômetros da gente, mas foram centenas de pessoas. Mas, invertendo aqui a pauta, falando, justificando meu voto, presidente, eu queria aqui dizer que
esse projeto faz um pequeno ajuste, uma correção a um grupo de pouco mais de 10 servidores do município de Macaé. E aí eu acho importante falar, Cezinha, que a construção civil emprega muito no nosso município, né? E, por exemplo, esse grupo, em 2017, liberou 244 alvarás e hoje, em 2025, Liomar, já são 427 alvarás liberados. E isso é muito importante na geração de emprego, né? Porque a construção civil dentro de Macaé é uma vertente forte de empregabilidade. Então, nesse sentido aí, eu acho que, mais uma vez, eu queria aqui citar o doutor Fabiano, o nosso vice-prefeito, e, obviamente, o prefeito Elber de Rezende. É mais uma correção de um pequeno grupo de pessoas aí que trabalham já há tantos anos no município de Macaé. Não poderia também deixar de falar e citar a presença aqui do secretário de Infraestrutura, Santiago, do secretário de Obras, Felipe, e do coordenador de Urbanismo, Jader, inclusive que, juntamente com o doutor Cavu, foram as pessoas que redigiram esse ajuste que está sendo concedido a esse pequeno grupo de trabalhadores. E, por último, presidente, eu acho que ainda a gente vai ter aí, ainda nesse mandato do prefeito Elber de Rezende, duas ações que envolvem essas pessoas, que é a revisão de Código de Obras, que a gente sabe que teve o trabalho ainda de Ricardo na gestão passada, né, junto com a Defesa Civil, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Urbanismo, da Procuradoria, né, e aí a gente passou aí 3 anos aqui representado nessa casa, eu, o vereador Edson, né, que vai estar, a gente espera aí que nos próximos meses o prefeito Alves entregue isso para cá. Por quê, Paulista? É um código defasado. E aí o fiscal que está lá na intervenção, fazendo algum tipo de fiscalização, ele tem que usar aqueles parâmetros daquela legislação antiquadra. E agora, depois de 3 anos, esse grupo aí grande fez a revisão do Código de Obras, que está por vir a essa casa, e o concurso público, né? Como eu falei, se a construção civil emprega, a gente teve a garantia aí do prefeito e do vice-prefeito que haverá concurso para fortalecer esse segmento aí desses fiscais que liberam os alvarás e que geram empregos na construção civil no nosso município. Muito obrigado, presidente. Estou vendo ali Jade, Santiago, Felipe, sejam todos bem-vindos, pessoal do urbanismo. Como você falou, senhor, isso é muito importante o reconhecimento do trabalho dessas pessoas, tá, desses servidores, que pelo que eu estava lendo ali e vendo, já são mais de 400 alvarás, né, dados, isso aí gera trabalho, renda, isso é muito importante para a cidade. Então, parabéns a vocês, parabéns ao prefeito Elber por reconhecer essa questão e regularizar. Eu sei o quanto esse pequeno grupo, assim, adjetivado pelo Luciano Diniz, de trabalhadores, eu sei qual é a responsabilidade de vocês, principalmente a responsabilidade dos gestores. Então, assim, eu faço coro, não só com vocês, mas todas as instituições de controle e que, porventura, tenham que liberar um tipo de licença, seja ela um alvará, ou uma licença sanitária, ou uma licença ambiental, ou, enfim, uma aprovação de um projeto, é uma responsabilidade muito grande. Vocês são a ponta da lança, literalmente. É vocês que vão, muitas das vezes, dizer o não para o empresário e, muitas das vezes, você tem que justificar porque está dentro da letra de lei e para o empresário é difícil entender que o servidor público ele tem que jogar dentro das 4 linhas e, principalmente, fazer o que a lei permite. É meio difícil o empresário entender isso, mas, no ponto de vista econômico, o privado tem determinadas regras e o público tem outras. E, muitas das vezes, vocês usam o princípio da primazia, o princípio maior, que é a função de vocês, e a famosa razoabilidade, onde vocês têm que, dentro de uma moralidade, se adequar à necessidade do município dentro de uma lei rígida. Então, eu faço aqui coro, eu acho que o governo marca um golaço com vocês, e o nosso gabinete está à disposição. Luciano, sei que você capitaneou isso desde o início, o presidente Alan também acompanhou, mas tudo que gera fiscalização e servidores que são diretamente ligados a eles, eu sou um pouco sensível, porque eu sei que o que o povo lá fora vê, muitas das vezes não é a realidade. E sei o quanto vocês sofrem com alguns rótulos e o quanto vocês trabalham sério para que a coisa aconteça. Parabéns à classe, parabéns à casa por aprovar. Obrigado, presidente.
A Câmara Municipal aprovou as contas do Executivo referente aos anos 2022 e 2023, em uma decisão que reforça a transparência e o compromisso com a gestão pública. O líder do governo, vereador Cezinha, parabenizou a equipe técnica envolvida e destacou o papel da fiscalização legislativa. A vereadora Leandra Lopes também celebrou a aprovação, ressaltando o alinhamento entre os poderes e a responsabilidade com os recursos públicos. Os vereadores Marvel e o presidente da Câmara, Alan Mansur, completaram a discussão com elogios à condução administrativa. A gente vem acompanhando, presidente, algumas cidades aí com as contas reprovadas, né? Mais uma vez, prefeito Elbert mostrando para toda a nossa sociedade como é a gestão do prefeito. Temos aqui vários secretários que têm uma responsabilidade gigantesca. Qualquer falha de vírgula, não é? De 1 centavo, porque é dinheiro público. E aí, mais uma vez, prefeito Elbert, com toda a seu gabarito de gestão, né? É uma gestão que vem mostrando em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que tem um orçamento considerável, e por ter um orçamento como este, a responsabilidade triplica, né? A gente entregou aí mais de 200 obras já, e fruto de um trabalho com uma dedicação muito grande, como o secretário Felipe, secretário de obra, o secretário Santiago, que estão presentes aqui, né? Tem uma responsabilidade muito grande, que é dinheiro público, né? E aí, se não me falha a memória, essa conta é de 2022, 2023, aonde a gente ainda estava iniciando aí a gestão do prefeito Elbert, né? Que a gente ainda estava pulsando a economia, o nosso orçamento ainda naquela margem dos 2.800, né? Essa margem de 2.800. Então, a gente agradece a todos e eu parabenizo aí, em nome da liderança de governo, parabenizo o prefeito e a todos os secretários, que com afinco e responsabilidade, entendeu? Mostra aí para que veio e para que ganhamos a eleição aqui, porque todos aqui acreditaram na gestão e acreditaram nesse mandato do prefeito Elbert. Obrigado, presidente. Justificativo de voto? Justificativo de voto, Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, bom dia. Também queria falar um pouquinho da gestão do Elbert nesses anos, que eu tive também junto com ele como secretário de esporte, e parabenizar os órgãos de controle, que me deu muito apoio, me deu muita segurança em poder assinar os processos que lá eu assinei. Então, queria aqui mencionar o Gusmão, que até tem um apelido de Gusnão, né? Porque muitas das vezes eles negam nossos processos, e logo no início eu ficava chateado, né? Por que está negando esse processo? Está tudo redondo. E ele nos explicava com maior paciência, com maior tranquilidade, e depois de entender, a gente dava ali toda a afirmativa que ele estava fazendo correto. Então, Edilson da Controladoria, o Wagner da Contadoria, o Wagner da Fazenda, enfim, todos os órgãos do controle, né? O Cavu, que é o procurador do prefeito, enfim, o prefeito se cercou de pessoas competentes nos seus órgãos de controle, que hoje a gente, com segurança, a gente vota a favor aqui das contas aprovadas pelo TCE. Então, parabéns, prefeito, pela sua gestão e parabéns pelas escolhas dos seus órgãos de controle, que nos deu segurança em poder processar todos os valores que cada secretário tem para executar o município. Muito obrigado, senhor presidente. Farei a fala semelhante, porque 22 e 23 eu estava no período como secretário de Educação, e falar também dessa proteção que a gente tinha diante de ser secretário, numa ordenação de despesa tão grande que era a Secretaria de Educação, e a gente se sentir seguro. E ressalto o quanto importante a gente fazer o exercício dos índices constitucionais de educação, que foram alcançados durante todo esse período.
claro que eu acho que a gente sempre tem que ir além. O índice é um parâmetro e a gente sempre conseguiu chegar além. Aproveito para sinalizar do índice constitucional do município desse ano, que é importante a gente não se perder e saber o quanto é importante isso para as contas do prefeito da nossa cidade, de saber que nossos gastos públicos eles estão sendo sempre priorizados. Aqui quero ressaltar a comissão fiscal da Secretaria de Fazenda, composta pelos 2 Wagner, do Planejamento, deixando aqui sempre o meu agradecimento a eles por ter me fortalecido enquanto secretária em todos os momentos que tive necessidade, e ver as contas do prefeito com todas as análises prévias, vendo também, vereador Cezinha, que ressaltou de tantos municípios sendo penalizados pelo tribunal. E a gente ser um município que tem as nossas contas transparentes e tendo as contas também sendo aprovadas, sabendo que a gente conseguiu chegar ao alcance e à regularização do município. Obrigada, presidente. Isso é fazer gestão com responsabilidade. Isso é saber usar o dinheiro público. Então, quando vem as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, é uma gestão que está de parabéns, não só o prefeito, mas toda a sua equipe, né, os secretários, os órgãos de controle. Então, por isso que Macaé tem avançado tanto. A vereadora Leomar Queiroz apresentou uma proposta legislativa que dispõe sobre a criação de um observatório municipal antirracismo em Macaé. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, nosso público presente, público online. Presidente, hoje venho defender a criação do Observatório Municipal da Igualdade Racial. Um observatório de muita importância, uma ferramenta de planejamento essencial. Hoje, Macaé não tem dados específicos sobre essa população e a gente precisa criar esse observatório, porque sem números não há diagnóstico. Sem diagnóstico, não há políticas públicas eficazes. O observatório será responsável por reunir, produzir e analisar informações sobre desigualdades raciais para o desenvolvimento de políticas de inclusão, combate ao racismo e promoção de igualdade. Macaé tem dado os primeiros passos ao rumo da desigualdade racial e ser uma cidade realmente antirracista. Muito obrigada. O vereador Tico Jardim, conhecido por sua atuação em defesa da região serrana de Macaé, solicitou apoio para melhorias nas pontes de madeira que conectam diversas comunidades locais. Segundo ele, a precariedade dessas estruturas comprometem a segurança e a mobilidade dos moradores, especialmente em períodos de chuva. Presidente Alain, hoje estive, antes de chegar na sessão, como de costume, fui percorrer ali a localidade de Cerro Frio, fica logo após a Abicura Pequena, e a gente sempre ouvindo a população, escutando, vendo as demandas, e a gente transformando aqui indicações, requerimentos, e o diálogo sempre com o Executivo. E dizia aqui nessa casa, o ex-vereador George Jardim, que sempre lutou muito na região serrana, que as pontes de madeira sempre foi a salpão armada. E é uma grande verdade. Então a gente está aqui dentro dessa casa lutando, né, fazendo os pedidos, e a qual quero aqui já agradecer ao nosso prefeito e também o secretário de Infraestrutura e de Obras aqui, Felipe Santiago, que também lutam muito por essa causa. Inclusive conseguimos trocar as pontes que davam muito problema no Sana. Foram mais de 6 pontes trocadas por estrutura metálica e temos mais pontes ainda para ser trocadas. Então, queria aqui reforçar, com a presença aqui do nosso secretário, a importância que a gente tem de trocar essas pontes de uma vez no município. Tirar essas pontes de madeira e colocar as pontes de estrutura de ferro ou também de tabuleiro de cimento, enfim. Então, a gente está aqui nessa casa reforçando esse pedido, pedindo ao nosso secretário, né? Inclusive, temos um processo em andamento lá na localidade da cabeceira da Barra do Santo, que é ali no Jacolde, Boa Sorte, São Bento, que precisam ser trocados urgentemente, e esse processo está em andamento. Eu acredito que em breve vai sair a publicação, mas queria vir aqui reforçar que nós, aqui nessa casa, fazemos nossos requerimentos e indicações, mas que o governo possa olhar, né, com mais carinho ainda que tem olhado, para que a gente possa definitivamente acabar
com essas pontes de madeira, que não é questões de visual, não. É de segurança para a gente trazer para os nossos moradores da região serrana e a parte de interior da nossa cidade. Então fica aqui registrado, pedindo aí, junto com a presença do nosso secretário aqui, que o vereador gosta de pedir, né, secretário? Então, aproveitando a sua presença aqui, de vocês aqui, para a gente que pudesse a gente tentar agilizar esses processos para que a gente possa trazer mais segurança para os moradores do interior do nosso município. Obrigado. Eu vou acompanhar o que é veterano na casa, vou aproveitar a oportunidade. Secretário, também tem a ponte ali na entrada lá por trás ali da Malvina. O secretário Rodrigo, esses dias eu acompanhei ele numa dificuldade danada ali perto da Piracema por conta daquela ponte ali. Está passando ônibus, está passando caminhão pesado, inclusive da própria prefeitura, e a gente vê que está tendo a obra ali do lado. Então, para tentar avançar ali, eu não sei nem que pé está aquilo ali, mas quando eu estava lá com o Rodrigo, ele falou assim, agora o chefe vai chegar, vai apertar todo mundo para adiantar essa obra aqui de qualquer jeito. Então, reforço o pedido, guardando as brincadeiras, sei que vocês trabalham incessantemente para resolver esses problemas, mas realmente a segurança se faz necessária ali nessas áreas. Obrigado, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe e até semana que vem.